Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui, diretamente do Chalé da Praça 15. Hoje, Paulo Tinto, o dia promete. Até no clima, né? Até no clima. Sábado ensolarado. Sábado ensolarado. 18 graus em pleno julho, né? Queria que, então, tu apresentasse por que a gente faz esses programas aqui, uma vez por mês, no sábado, como é que está o espaço do Togos, a tua rádio. Fala um pouquinho, o pessoal quer. Primeiro te ouvir, depois eu faço as apresentações de convidados. Ok. Bom, eu sou Paulo Tinto, tenho a maior alegria de ter encontrado essa figura extraordinária, né, da preservação da memória de nossa querida Porto Alegre, que é o ATI, e nos juntamos junto com o nosso querido Cielito, do Litoral Norte, que está aqui, está fazendo a gravação, apareceu o tetão dele aí, para nós tentarmos recuperar um pouco dessa memória, né, às vezes perdida, né, da nossa Porto Alegre. A primeira iniciativa foi abrir um portal, né? Temos um portal chamado Cronoletes Porto Alegre 250, porque começamos isso no ano passado. E agora, depois disso, achamos por bem também trazer todo sábado, o primeiro, o segundo sábado do mês, alguns escritores da cidade, com seus livros, com as suas pesquisas, para que a gente fizesse também, ao longo do tempo, uma espécie de acervo, né, dessas publicações. E aqui temos estado a Cultural FM de Torres, que eu tenho a satisfação de presidir, se associa nesse empreendimento, porque Torres e Porto Alegre vivem sob um cordão umbilical, desde que a cidade descobriu os veraneios daquela cidade. Protásio Alves descobriu como era bonito, fez sua casinha de verão lá. Então, é muito interessante, porque o Correio do Povo, que era um grande jornal nos anos 50, 40, o Correio do Povo tinha uma crônica das cidades, e ali Torres estava sempre presente, porque grandes jornalistas da cidade veraneavam em Torres. E, então, graças a isso, temos também uma memória de Torres escrita por jornalistas, escritores de Porto Alegre. De forma que é uma alegria podermos nos ligar a esse projeto que traz aqui, pelo menos uma vez por mês, escritores com as suas obras. Agora podemos... Eu já aproveito para aqui apresentar hoje o nosso querido Carlos Magno Paiva, um dos economistas mais brilhantes do nosso Rio Grande do Sul, e é um jovem, né, porque eu digo que ele nos sucedeu, e ele reclama, jovem, quase 60, para mim, e para o Acurso, que está com 90, vocês são os meninos, né? E ele é um economista muito voltado para a análise de questões regionais e locais. Dirigiu, coordenou, junto com a RED, que é uma Rede Estação Democracia, coordenada pelo Benedito Tadeu César, um seminário ano passado sobre desigualdades e desenvolvimento no Rio Grande do Sul. E até tive a oportunidade e a honra de participar do seminário. E agora esse seminário virou livro, então ele está aqui hoje, o Paiva, para falar sobre esse livro importantíssimo para a análise das perspectivas do desenvolvimento futuro do Rio Grande do Sul. O nosso outro convidado, uma geração mais jovem, é o historiador, pesquisador, servidor da URGS, o Frederico Duarte Bartz, do Caminhos Operários de Porto Alegre. Depois ele vai falar um pouquinho, eu também quero que depois vocês coloquem suas mídias sociais. E temos a grande satisfação de receber aqui também o Joaquim Terra, meu amigo, meu parceiro de muitos anos, depois também uma palavrinha dele, porque é outro apreciador da nossa cultura. Mas vamos começar hoje trocando um pouco, vamos começar com os mais jovens. O que os mais jovens estão fazendo? Para nós aqui, e depois ter uma panorâmica. O Frederico tem um trabalho de pesquisa incrível, depois eu vou falar do livro dele também, eu estou lendo quase no final, sobre a influência da Revolução Russa aqui no movimento operário,
e ele faz um trabalho que é o Caminhos Operários. Nós até fizemos uma caminhada, o Celito fez uma gravação e em breve nós vamos colocar isso no ar. Frederico, te apresenta e diga um pouquinho para nós, a geração dos mais antigos, o que você e a tua geração estão fazendo, pensando a cidade, o movimento operário, porque parece que de uma hora para outra você esqueceu o movimento operário, não? Sim, bom, primeiro, muito feliz de estar aqui, né? Ter me convidado, muito feliz de estar entre vocês, fazendo debate de qualidade, um debate crítico. Meu nome é Frederico Duarte Barros, eu sou mestre, doutor em História, trabalho na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e desenvolvo um projeto, um curso de extensão chamado Caminhos Operários em Porto Alegre. Caminhos Operários, ele é um curso que tem algumas aulas, mas o filé dele, vamos dizer assim, a espinha dorsal dele, são as caminhadas na rua. Eu organizo pelo menos 6 caminhadas em Porto Alegre. Uma caminhada no centro, uma caminhada na Cidade Baixa, uma no Bonfim, uma no Floresta, em São Geraldo, uma no Partenon, em Santo Antônio e uma na Tristeza. Qual é o objetivo dessas caminhadas? É mostrar locais de memória da classe trabalhadora. Locais de memória do movimento sindical, do movimento associativo vinculado a categorias ou ao operariado, locais de moradia, locais de trabalho, e assim marcando a cidade como uma cidade também da classe trabalhadora, né? E a gente pensa qual é o lugar da classe trabalhadora na cidade. O lugar da classe trabalhadora é toda a cidade, porque em todos os lugares está presente a classe trabalhadora. Mas esses trabalhadores, essas trabalhadoras, eles, eu sempre brinco, né? Eles não são trabalhadores e trabalhadoras apenas no ato de trabalhar. Apenas quando estão atrás do balcão do comércio, quando estão ali na frente do instrumento de trabalho, de um formão, de um instrumento mecânico, de uma forja. Não. O trabalhador ele se constrói também como coletividade, junto com outros trabalhadores. Então, mais importante ainda que esses locais de trabalho, ver passear, ver as fábricas, eu me importo de resgatar a memória de lugares que estão esquecidos, que são os lugares de associativismo, os lugares onde as pessoas se encontraram para formar seu movimento, para formar uma identidade de classe. Um sindicato, uma sede de um partido, uma sociedade esportiva, um lugar onde as pessoas se reconhecem como trabalhadores entre si. Qual é a dificuldade disso? Acho que, como tu já participaste da caminhada, acho que tu percebeu, né? Que a maior parte desses lugares, eles são invisíveis. Eles são invisíveis aos olhos pouco acostumados com a pesquisa histórica. Até para quem é acostumado, na verdade, é difícil, porque não são lugares marcados. E, bom, uma fábrica, tu vê de longe, uma fábrica grande, que é uma fábrica que tem a chaminé, tem aquelas estruturas, as janelas. As vilas operárias também são reconhecíveis. Mas os lugares em que as pessoas se associavam, as pessoas se reuniam, militavam, é muito mais difícil de reconhecer. Por quê? Naquela época, os sindicatos não tinham dinheiro, não tinham estrutura como vieram a ter depois. Então, qualquer lugar era um lugar para se reunir, para fazer um movimento. Fosse a casa do presidente do sindicato, um militante, fosse uma livraria, fosse uma alfaiataria. Nós temos 2 casos interessantes. A alfaiataria do Nequete, para trabalhador. A barbearia. Uma barbearia. E temos a alfaiataria aqui no centro, que se reuniam os políticos na Andradas, que era do Germano Peters. Pai, te conforta ver e ouvir o Frederico falando dessa questão da pesquisa, chegando o professor Tadeu César pegando uma cadeira para sentar aqui a roda. Te conforta ver essa pesquisa num jovem como ele hoje, você que já é um pesquisador mais calejado? Não, claro, é interessantíssimo, importante mesmo, e concordo contigo, é um pouco surpreendente, né, quando nós temos hoje, enfim, acho que
padrão de pesquisa se alterou, né? E nós temos uma tendência, acho que muito assim, teoricista, eu diria, entendeu? Da leitura e da interpretação e ao mesmo tempo um modismo muito grande, né? Tu tem sempre que, especialmente na hora de história, né? A coisa toda francesa, que é uma coisa assim, vamos lá, de deluge de tremblement de terre, tudo tem que mudar, a todo momento tem que fazer alguma outra interpretação, né? A mais importante é você ficar dizendo que o que foi dito antes estava errado, né? Eu tenho essa impressão dolorosa, porque eu sou apaixonado por história. Eu praticamente me formei em história, né? Eu fazia economia e não conseguia me adaptar com a ideia de que estatística era incompreensível. Né? Então eu resolvi que na história tudo era fácil. Mas eu acabei voltando em parte por isso, porque me proibiam às vezes de pensar. Sabe? Não, isso não se diz, isso já está superado, isso não pode ser dito, isso não pode ser pensado. Eu digo, mas o que é isso? Sabe? Nós estamos ainda na ditadura, mas eu achava que aqui era um espaço, entende? E tudo era uma coisa, uma mudança atrás da outra. Então, ver um jovem assim, pesquisando essa questão operária e a questão urbana, né, é uma coisa muito interessante, sim. Eu acho que eu diria até que é surpreendente, sabe? E tu está trabalhando na arquitetura, é isso? Trabalho como técnico educacional na Biblioteca da Arquitetura. Os cursos são oferecidos pela biblioteca. Certo. Tem um pessoal que eu gosto muito da arquitetura, né? E tu, Paulo Tinto, o que te parece mais antigo para nós ainda, com essa novidade, esse tipo de pesquisa? Porque, além dele, tem alguns outros grupos. Nós temos também, ele participa com o Marco Ribeiro, do caminho da imigração. Como é que você vê esse tipo de trabalho? O Paiva agora fez uma análise. Olha, o Paiva falou que é surpreendente, né? Eu não diria que sempre como surpresa, não. Porto Alegre sempre teve gente, pesquisadores, cronistas, que, com método, sem método, tentaram escapar um pouco dessas coisas que estavam ali, um pouco escondidas, né? Mas eu fico feliz de ver, né? Noto que há uma sequência nisso, né? Queria apenas dar as boas-vindas aqui ao Benedito, já falamos há pouco nele aqui, estamos aguardando a sua chegada, em seguida já... Eu que não tenho falado mal, né? Chegamos lá. Pelo contrário, Vai saber. Vamos ver a opinião do... Estamos aqui pedindo um café coletivo para todo mundo. Pode trazer, que é café. E uma água mineral com gás. Também, café e gás. Vamos ouvir o professor Benito Tadeu César, que também é um pesquisador, professor, muito polemista, e o Frederico Duarte fez um apanhado dos caminhos operários, o trabalho que ele faz ali na Rua do Parque, nós acompanhamos, o nome vai sair um videozinho agora, outras caminhadas que ele tem feito. Você que já é um professor aposentado, o que parece esse trabalho? Olha, eu acho que é fundamental, né? A gente recuperar a memória. Hoje né, a gente estava falando aqui da história, não vou entrar em meandros aí do método histórico, tá? Estou afastado, estou acompanhando as discussões, mas a gente tem de maneira geral, as pessoas têm uma perspectiva de olhar sempre para frente, tá? E esquecer o passado. Tá? E a gente conhecer o passado me parece que é fundamental para a gente viver o futuro, viver o presente e preparar o futuro. Tá? E a gente, eu acho que é uma coisa louvável, né? Quer dizer, quando a gente tem um jovem pesquisador que se preocupa em recuperar a memória, principalmente a memória operária, né? Da cidade. Não se trata só de Porto Alegre, né? Quer dizer, se trata do Rio Grande do Sul, se trata do Brasil. Né? E em caso do Brasil, a gente tem, vamos dizer, uma amnésia coletiva. Né? Tá? Cultiva a amnésia coletiva. Isso é grave. Nós temos agora, recentemente, né? Agora nós temos a tentativa de golpe, né, em 8 de janeiro. Quanto tempo vai persistir, né, essas investigações? Porque agora nós estamos ainda na fase de investigação criminal, né? E não
e não de investigação histórica. Né? Mas nós temos a memória, né, da ditadura, das torturas na ditadura, da prisão, né, das lideranças operárias durante o período da ditadura, que é praticamente desconhecido pelas pessoas. Né? E o próprio movimento operário. Né? Eu, por exemplo, me surpreendi, Paiva e Tim, né, quando, por provocação até do Paiva, né, que tem uma obra que o Tim é um dos grandes responsáveis, né, pela edição da obra do Targa sobre o Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e ele fundamenta, né, boa parte do seu argumento, né, em pesquisas históricas e principalmente no... Targa. Não, mas eu digo na pesquisa histórica do Rio Grande do Sul, do início da República no Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilho, a atuação do Júlio de Castilho mostra, né, a importância do movimento sindical naquela época já, né, no Rio Grande do Sul, né, e como é que ela contribuiu até, vamos dizer, para os novos rumos que são propostos e que são imprimidos mesmo no desenvolvimento brasileiro, né, a partir de uma experiência que ocorre no Rio Grande do Sul e no qual a presença operária é fundamental para a constituição dessa concepção. Desde o seguinte, eu tenho lembrado, inclusive, ao Frederico, que muitos segmentos estudam personalidade do movimento operário e, por exemplo, o movimento negro se esquece do conselheiro Francisco Xavier da Costa, que era um sujeito que trabalhava no Correio do Povo, na tipografia do Correio do Povo. O Arquimedes Fortini, em crônicas dele, sempre faz menções elogiosas ao conselheiro. Ele foi o primeiro vereador eleito negro e trabalhador, né? E foi vereador conselheiro de 1913 a 30, e o próprio movimento negro o esquece muitas vezes. Então, esse resgate que o Frederico está fazendo é muito importante. Comentei com ele ontem, fiz um pequeno artigo da Rede, eu me comprometi com o Tadeu, e segundas-feiras eu já adiantadamente sempre mando um pequeníssimo artigo onde eu faço alguma lembrança histórica. Então, no início de agosto sai um artigo sobre João Batista Marçal, talvez o maior pesquisador do movimento operário da cidade. Mas antes de passar para o Frederico novamente, nós estamos com o Ilse convidado aqui, o Joaquim Terra. Além de ser um grande professor de matemática, também fez movimento sindical e eu conheci ele no movimento sindical. O Rio Grandino. A tua apreciação sobre a pesquisa e a memória. Em primeiro lugar, isso está fazendo isso. Já estava fazendo falta. Eu participei quando ainda estava na ativa, como professor de matemática do município, e eu sempre vinculei a matemática com a história. Eu parto do princípio que o importante não é saber fazer conta, se dá conta que tem que fazer. A matemática é um instrumento, inclusive, de transformação histórica ao longo da história da humanidade, isso já é claramente demonstrado. Mas, saudando todos vocês aqui, pedindo licença para estrear aqui nesse grupo tão celebre, de grandes personalidades da cultura alegrense e gaúcha, eu diria o seguinte, que eu participei, por exemplo, dos Territórios Negros, que é um movimento que houve aqui, que levava os alunos para visitar lugares marcados, né, da escravidão e tal, passando tambor, aqui. Tinha um alfaiate, inclusive, que a gente visitava ali. Bom, a casa dele foi uma pessoa muito importante. E creio que uma questão fundamental, já estou até no dia aqui, para me organizar, para estudar com eles isso aí, porque eu gosto muito disso, eu quero fazer parte dessa linha de estudo aí também. Eu creio que a gente precisa estudar melhor o relacionamento empresarial sindical. Muitas empresas, quando desapareceram aqui em Porto Alegre, os principais prejudicados foram os trabalhadores. Porque os empresários
fizeram as empresas desaparecer, ou deixaram as empresas desaparecer, mas eles ficaram muito bem. Quem é que ficou mal no processo? A classe operária, desempregada, envelhecida, cansada e doente. Tá? Então, creio que o meu objetivo, talvez, é correlacionar uma coisa com a outra. As empresas, os lugares em que se trabalhava, porque a empresa é a primeira forma, talvez, uma das mais importantes, de organização da classe. Sem dúvida. Mas, coloca aqui para nós um pouco o teu trabalho, a tua pesquisa, e vamos entrar na questão da produção que você fez do livro, A Influência da Revolução Russa, porque aqui nós temos também duas pessoas que sempre estudaram, pensaram nessa questão da economia, da sociologia. Primeiro, até fazer uns comentários sobre o que foi falado sobre a comunidade negra. A contribuição da comunidade negra para o movimento operário foi fundamental, até porque a comunidade negra de Porto Alegre tinha uma experiência de mais de 100 anos de organização, quando surgiram as primeiras associações clássicas, primeiros sindicatos, né? Porque a comunidade negra de Porto Alegre se organiza desde o período da Irmandade do Rosário, né? E constituiu toda uma experiência organizativa. Então, vai ter muitos negros participando desse movimento operário, ajudando e participando ativamente, como liderança, como o Xavier da Costa. Nós temos Pedro Tasso Pires, tem o Espiridião Calixto, que foi um barbeiro que fundou o jornal O Exemplo. Então, tem o Djalma Fetter, um grande intelectual anarquista. Então, tem uma riqueza muito grande. Sobre essa questão desse esvaziamento, dessa questão do apagamento, eu percebo uma coisa, sabe? Existe um apagamento que é proposital, porque se escolhe, em geral, a memória que se quer ter. Os lugares de memória não são lugares de memória aleatórios. Nada disso que um lugar de memória é um lugar de memória. Ele tem que ser construído como lugar de memória. Né? Então, a cidade, ao longo dos últimos 50, 60 anos, investiu em determinados tipos de memória. Vai ter o cuidado com o Teatro São Pedro, obviamente, né? Vai ter o cuidado com a Praça da Alfândega, com as esculturas públicas, o mercado público. Mas tem outras memórias da cidade que se perdem nesse caminho. Por exemplo, a memória dos que lutaram contra a ditadura, a memória daqueles que lutaram no movimento sindical, a memória da comunidade negra, que fala desse Territórios Negros, que é um grande projeto. E nos últimos anos, eu acho que houve uma degradação ainda maior em Porto Alegre. Porto Alegre está cada vez mais voltando os olhos para o passado. Cada vez mais. Né? Parece que existe uma miragem aí do futuro de Porto Alegre turística, uma Gramado à beira do Guaíba, mas que é tudo ilusório. Na verdade, o que eu vejo é virar os olhos para a riqueza cultural que a gente tem concretamente. E aí, nos últimos anos, inclusive, por conta da especulação imobiliária, da destruição de edifícios históricos, da destruição de um patrimônio arquitetônico que a gente tem em Porto Alegre, e desse processo de esquecimento em geral, estão surgindo cada vez mais caminhadas de memória, né? Trajetos históricos. Daí tu tem Caminhos Operários, ele começou em 2015, com uma caminhada um pouco despretensiosa no bairro Floresta. Foi crescendo, hoje é um curso. A gente tem o Caminhos da Ditadura, com a Natividade. A gente tem o Territórios Negros, da professora Daniela Vieira. A gente tem a Histórias da Ponta Grossa, lá do Wagner Eifler. A gente tem o Caminhos dos Imigrantes, lá com o Marco Ribeiro. Tem a professora Terezinha Silva, fazendo chover lá na Ilha da Pintada, com um museu de trajeto espetacular, com os lugares marcados, assim, os lugares de memória. Então, está surgindo agora um Caminhos da Educação em Porto Alegre também, lá com a professora Doris Almeida, lá da sede. Então, tem um movimento, uma ânsia de memória em Porto Alegre. Tem um desejo de resgate. Esse caminho da educação deve ser incrível, porque tem coisas que se mesmo tem ideia onde foram os primeiros colégios. Né? A gente vai fazer exatamente isso. Eu e a Doris Almeida, lá da FACED, nós vamos fazer uma volta aqui no centro e vamos visitar as primeiras escolas de Porto Alegre.
E de Lambuja, na volta, aqui pela zona baixa da cidade, pela Rua da Praia, a gente vai visitar também locais de educação da comunidade negra, dos imigrantes, dos operários, que é para mostrar essa educação para além só da educação formal. Então é isso. Tem um tema... Eu acho, inclusive, eu vou falar dos imigrantes, porque vou lá entregar um pouco da presença das primeiras famílias que aqui chegaram, né? Eu sou da família Tinha, eram 2 irmãos que chegaram, Aires e Alves, e que deram origem a uma família muito grande. Então, vou estar lá, eu faço questão de estar no dia 25. Eu agradeço. Eu estarei lá. Mas eu ia dizer que, outro dia lembrei disso, aliás, no dia do aniversário do Olívio Dutra, e eu pensei o seguinte, também, em Porto Alegre, tem também uma espécie de sendero histórico, que digamos assim, esse criticismo exagerado nos últimos anos, meio que deixou de lado, né? Sobretudo, o pai às vezes gosta de brincar com isso, sobre a história das façanhas, né? E eu digo, olha, Porto Alegre, como a cidade do Porto, Portugal, é uma cidade invicta, é uma cidade que deveria ter, entende, essa identificação de ter sido o lugar de onde partiram grandes momentos da história nacional. E aí eu venho lá do século XIX, passando pela abolição da escravatura em 84, depois o momento aqui da República, essa praça chamava-se Conde D, e passa a se chamar Praça 15 de Novembro, por obra de um conjunto de jovens republicanos radicais, e por aí vai, a Revolução de 30, saindo daqui do 3 de outubro. Pouca gente sabe por que as eleições no Brasil, até hoje, elas estão sempre perto do 3 de outubro, porque daqui saiu a Revolução de 30. Bom, passando pela legalidade até o Fórum Social Mundial, há pouco tempo. Eu estava na Europa nessa época e muita gente, você é de Porto Alegre, lá a cidade que tem o Fórum Social. Porto Alegre tornou-se, inclusive, um símbolo de resistência internacional. E, às vezes, a gente esquece disso, só que enaltecer isso, entende? Porque isso é importante para a história da cidade, para a história do Brasil. Então, acho que a ideia dos caminhos, caminhos materiais e caminhos simbólicos, que não pode perder essa força simbólica de Porto Alegre, né? E aí, Paiva, o que parece todo esse papo? Veja, eu queria fazer um comentário mesmo assim, sobre essa questão da falta de memória, né? De um lado, eu estou de acordo contigo de que existe uma seletividade naquilo que existe de memória. E uma seletividade extremamente perversa, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu fui contratado uma época pelo Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico de Foz do Iguaçu para pensar como é que eles poderiam manter mais tempo os turistas lá. Porque eles vão bem as cataratas, passam ali, compram umas bugigangas e vão embora, né? E tem toda uma estrutura hoteleira, tem toda uma estrutura de serviços voltados para o turismo. Então, logo eu tenho uma ideia, tá? Vocês têm aqui três países num único ponto. E a guerra mais importante desses 3 países foi no Paraguai. Por que não monta um museu no Brasil, um museu na Argentina e outro no Paraguai, contando a versão da história da guerra? E elas vão ser versões distintas, e acaba que a pessoa que visita um se interessa pelo outro. Não, porque, na verdade, isso levanta uma série de questões, e não queriam. Porque, na verdade, não queriam que o Paraguai expusesse a sua visão. Essa era a grande questão, percebe? E aí se metem todo mundo. Como tu está numa cidade que é fronteiriça, temos um espaço do exército muito grande. Outra coisa que eu dizia, vocês têm que tirar o exército dessa praça. A maior praça é o quartel. Então as pessoas ficam caminhando em volta, mas tu não consegue ver nada. Tem tantos lugares, hoje em dia, com logística mais adequada, se eles quiserem atacar o Paraguai ou a Argentina, do que nessa praça central, mas também não quer. O poder do exército é muito grande. Ele, que, em última instância, trabalhou no sentido de não fazer a discussão dos museus, entende? E ficar ali. É uma cidade muito engraçada. Agora, tem outro lado disso também. Eu também tenho uma consultoria para Rio Grande. E lá pelas tantas eu descobri, lendo o tal Rolim, que a maior
a maior batalha naval de Portugal e Espanha se deu em Rio Grande, porque eles tinham ocupado Rio Grande, e aí tu tens que resgatar, e aí eles fazem uma manobra muito interessante, eles atravessam uma parte mais larga da Lagoa dos Patos, já está funilando, uma parte mais larga, e vem por trás e tomam conta do forte, e passam a bombardear os barcos pelo forte, passam a bombardear os barcos espanhóis. E é uma coisa, cai tudo, destrói tudo, o barco tem que fugir. Então é uma batalha super importante. Aí atacam em São José do Norte. Não tem uma placa em Rio Grande sobre isso. Eles não sabem que a maior batalha naval de Espanha e Portugal se deu naquele lugar. Eles não sabem disso. E eles queriam desenvolver o turismo, porque afinal de contas tem um porto importante, chegando navios que vão para Buenos Aires, para Montevidéu. Mas o que a gente vai mostrar? Vocês têm uma tonelada de história e vocês não sabem disso. É uma coisa inacreditável. Aí não é que não seja útil esconder, é burrice mesmo. É ignorância, é falta de cultura, é falta de leitura. É uma coisa trágica. Eu vou trazer uma informação. Hoje a professora Olivia Neri, que é professora da UFEL, mas ela é de Rio Grande, ela está trabalhando com um projeto muito legal que são Caminhos Fabris, que é resgatar essa memória da indústria, da classe operária, desse polo industrial em Rio Grande. E ela está fazendo também caminhadas para valorizar esse passado. Então, tem um desejo de um resgate também dessa memória hoje. E Rio Grande tem, né, que é um patrimônio fabril muito grande, assim, maravilhoso, com valor curta. Então, acho que Fabril cultural. Fabril cultural. Cultura do Rio Grande do Sul começa com o Teatro da União Operária, que era o Teatro do Anarco-Sindicalismo do Rio Grandino, ainda no século XIX. Em 1900 e qualquer coisa. Antes de passar adiante, eu vou fazer um pequeno intervalo para dizer que nós estamos aqui, como a gente faz uma vez por mês, com o Paulo Tinto, a conversas com escritores, com personalidades do Estado, porque a Cultural FM todos transmite, a gente passa em todos os nossas mídias sociais. Também queremos divulgar um depositório que a gente construiu a partir do ano passado, nos 250 anos de Porto Alegre, que é o Cronoletes poa250.com. E nós já temos quase 2.000 páginas, né, escritas, entende, organizadas. Porque cronoletes é uma cronologia, verbetes cronológicos. Né? Então, se você puxar lá na busca 1884, você vai ter a notícia da Câmara Municipal de Porto Alegre e da libertação dos escravos em Porto Alegre, sucessivamente. E a gente tem colocado também esses nossos vídeos lá e tem pedido para as pessoas escreverem coisas sobre Porto Alegre. A gente quer Tadeu, que quando Porto Alegre fizer 350 anos, eles saibam que agora, em 2022, quando Porto Alegre completou 250 anos, o Benito Tadeu César, o professor Paiva e outros construíram, a partir do movimento democrático, a Rede Estação Democracia. Está escalado para escrever uma lauda como surgiu a Rede Estação Democracia, que vai ser um cronolete. Vai estar lá, Rede Estação Democracia. Então, nós vamos botar quando surgiu, a data, e você vai escrever o que foi. Assim a gente tem feito sucessivamente. Inclusive, às vezes, a gente consegue coisas que você não tinha pensado, porque às vezes um jornal local acaba fazendo algum resgate histórico, por sinal, a Rede Estação Democracia tem feito um pouco isso, o Sul-21 e, mais recentemente, o Matinal. Então, nós resgatamos isso e também nós temos depois ver com o Frederico como nós vamos colocar esses elementos que ele está publicando também lá, porque isso tem que ficar, porque daqui a 100 anos as pessoas falam, olha o que está acontecendo. Eu tenho um pouco essa pretensão, porque eu fiz um livreto sobre certas ruas de Porto Alegre, agora estou fazendo algumas ruas, que eu peguei todas as ruas que o vereador Neto deu o nome, que é um monte, né? Mas é interessante porque tinha tudo mais ou menos organizado, lá, peguei, vi novos bairros, o CEP, marquei quem é a pessoa, e fiz um resumo. E eu tenho mais um trabalho pronto, um grande trabalho, que são os dobradores de Porto Alegre. Um legado que foi fundamental e foi deixado também pelo Sérgio da Costa Franca, que em outubro do ano passado
deixou, e que é uma história fenomenal, que é o Guia Histórico de Porto Alegre. Então, um pouco esse intervalo aqui para a gente se situar. Tadeu, a nossa conversa aqui sobre a pesquisa, sobre essa questão do movimento operário, você que é um homem da sociologia, como é que você enxerga isso hoje? É um pouco aquilo que eu já falei, né? Pela intervenção. Eu acho que é fundamental esse jeito de histórico, né? E no caso de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, até talvez pelo começo, né, da imigração estrangeira no Brasil, né, ter começado por aqui, né, eu acho que tem um movimento operário se inicia aqui. Né? Já Frederico, né? Estou trocando o nome, eu troco os nomes de todo mundo. O Frederico já se referiu, já provocou isso, à organização dos negros. Né? Mas o movimento operário é muito importante, é muito importante. E precisa ser resgatado. Né? Eu vou lembrar, inclusive, aqui agora, de um trabalho, mas aí não é do movimento operário, mas sobre os negros e o futebol em Porto Alegre. A Liga do... É um livro maravilhoso. Tem um TCC de um colega meu, professor de Educação Física, paulista, corintiano, do Colégio Municipal Dolores Alcarascal, sobre a história da Liga do Canela Preta, e, inclusive, faz um belo questionamento sobre a questão do Grêmio ser racista e do Inter não ser racista. Tem todo um contexto nessa situação. Bom, isso é coisa de gremista. Não é o seguinte, a situação é tão bonita, é tão lindo o momento, sabe? E engraçado que ninguém aqui, nenhum estudante de educação física de qualquer universidade gaúcha, eu trabalhei na Igreja Metodista do Colégio Americano, o Instituto Porto Alegre, que é precursor na organização do movimento negro dentro da Igreja Metodista em Porto Alegre, tem um trabalho lindíssimo lá com a pastoral da negritude lá e tal no passado, e ninguém tinha pensado. Teve que vir um paulista negro, assim, de origem africana, corintiano, e o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC, e junto conosco trabalhava lá o professor Walter Lippel, que é um grande estudioso, grande, está fora do Brasil agora, é um dos caras assim, que mais estudou, trabalhou com o Rafael também, que agora da Imagé e tal. São pessoas que se dedicaram assim, entusiasticamente a isso. Inclusive, o Walter participou daquele movimento que teve na Secretaria da Cultura sobre os bairros de Porto Alegre, localizou onde tinha essa questão dos caminhos negros, tem muito a ver com o trabalho dele. E eu participava disso voluntariamente, porque eu não sou da história, mas eu tenho muita responsabilidade e às vezes acho uma irresponsabilidade não relacionar a evolução da humanidade pelos caminhos da matemática e da ciência e relacionar isso com a história. A única vez que eu conversei com o professor Gervásio, lembra do professor Gervásio? Eu conversei e tratei disso com ele. E ele chegou e disse assim, não, é verdade, a geografia tem tudo, matemática, estatística e tal e tal. Você falou que tinha dificuldade de estatística. Aquela questão da matemática não é para saber fazer. Não, depois que eu fiz 4 vezes, eu consegui. Eu não aceitava ser aprovado sem entender. Eu fiz 4 vezes. Até a primeira vez eu pensei, por que não tem falta 2 pontos? Eu digo, não vou fazer o quê? Vou passar sem saber. Pois é, a questão toda, assim, eu tô começando a conversar com o Tim sobre o resgate, em umas escolas, em alguns lugares aí, da questão que hoje o computador, tu traça tudo ali e tal, usar a ambidestria do esquadro e da régua para traçar paralela. Ele tem um projeto lá na região de Torres, lá, junto a umas escolas. Eu quero criar uns grupinhos de pessoas para desenharem o seu terreno, a sua casa, com régua, lápis e esquadro. Sabe? Porque isso aí trabalha a ambidestria.
tal, tu trabalha com as duas mãos, tu traça, tu sabe por quê. Aí vai no computador ali e tal. Acaba bem sem graça. Cadê? Você estava concluindo? Não, o que eu fui procurar aqui tem um trabalho importante que mas virou um documentário, né, sobre a vida do Canela. E é um aluno da história da URGS. Eu acho que não lembro o nome do livro, saiu o livro, mas não me recordo do autor. Eu estava aqui pesquisando, inclusive, mas não localizei. O nome é a Liga Nacional de Futebol, né? Que é a Liga das Times da Comunidade Negra. Mas eu até queria aproveitar um gancho para contar uma história sobre futebol. Eu acho que também tem muito do apagamento dessa memória, porque o principal time de futebol da Comunidade Negra de Porto Alegre é o Rio Grandense, né? Foi fundado em 1907. Eu tenho aí um especial interesse porque um dos fundadores do Rio Grandense foi o pai do Ursinho, o outro era o Júlio da Silveira. Júlio da Silveira foi o cara que fundou a cooperativa dos empregados da Escola de Engenharia, que é a organização sindical, uma organização associativa mais antiga da minha categoria, que são os trabalhadores da universidade. Então, o Júlio da Silveira, ele é um pouco o padrinho da Futura Surix, assim. Então, é um meio que o avô da Futura Surix. Ele criou essa entidade que era cooperativa. Então, ele é um sujeito importante assim, para a história do meu sindicato. O Júlio da Silveira fundou o Rio Grandense, só que 2 anos depois surge um outro time, o Clube Esportivo Operário, dentro da Federação Operária do Rio Grande do Sul. Um time fundado por socialistas e que era treinado pelo Arquimedes Fortini. Sim, ele gostava de 1909. Quem começou a escrever sobre futebol nos jornais, ele tinha coluna, é o Arquimedes Fortini, que trabalhou 65 anos no Correio do Povo. Eu estou fazendo a seleção das crônicas dele, uma introdução longuíssima, para um livro especial sobre o Arquimedes Fortini. Ele é um fenômeno. Ele também lembra sistematicamente o Francisco Xavier da Costa, e no livro Liga da Canela Preta, do José Antônio dos Santos, é outro que lembra várias vezes. Exatamente isso. Várias vezes ele lembra do Francisco Xavier da Costa. E dos times de futebol também é importante, para ver se localiza uma pessoa que tem todas as informações dos times de futebol do Arraial da Glória. Tá? Havia 4 times de futebol só na Glória. Jogava no mesmo campo. Isso me interessa. Jogava no mesmo campo. Quem tem essas informações aí é o professor do município que coordenou. Eu trabalho no colégio, que é do lado do campo, o colégio Emílio Meia. E o campo é o Jorge Black. O Jorge Black ali atrás do colégio Emílio Meia, do Mestre Silva. Vamos tentar buscar esses elementos e passar para o O Frederico. professor que coordenou possa... ali, que tinha um campeonato do Jorge Black, em que muitas equipes, eu vivi muito no futebol, eu vivo muito no futebol. Tá? Tenho um filho, inclusive, que é treinador profissional, concentrado no futebol e tal. Trabalha hoje no Atlético Mineiro, estava trabalhando aqui no Rio, e nós conversamos bastante sobre a questão histórica. O Dia Nacional do Futebol é o dia do meu time verdadeiro, do Esporte Clube Rio Grande, onde eu joguei, onde eu paguei para jogar. Porque eu joguei, fui atleta do Rio Grande. Nos últimos títulos do Rio Grande foi 75, eu fiz parte da equipe. Tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta, uma piada, tá? Mas sim. Tu pagava para jogar porque tu era muito ruim, precisava pagar para jogar? Eu pagava para jogar, vou explicar por que eu paguei para jogar. A única vez que eu ganhei um salário, eu ganhei uma grana assim, do jogo, nós ganhamos um clássico em São Paulo, e fomos campeão em 75, e ganhamos um prêmio. E o prêmio que eu fiz direito, que eu joguei até muito bem, eu dei para o goleiro. Peguei o dinheiro e dei para o goleiro. E outras coisas eu ajudei o clube também. Apesar de não ter dinheiro nenhum, mas eu abri a mão nas minhas coisas para ajudar. Bom, voltando aqui, então, a questão do Esporte Clube Rio Grande, da fundação do futebol em Porto Alegre, passa tudo pelo Rio Grande. E quem tem essa documentação é o deputado Alexandre Lindenberg. Toda a documentação. O Alexandre Lindenberg. Porque o Rio Grande tem... Quem comprovou o centenário do Internacional e o centenário do Grêmio
foram as atas dos jogos do Rio Grande e do Rio Grandense certamente também, aqui no Rio Grandense da Canela Preta, certamente também, porque nós trouxemos aqui, eu fui cônsul do Rio Grande, nós trouxemos aqui para entregar para o Internacional os documentos que comprovavam a data de primeiro jogo internacional e a data do primeiro jogo do Grêmio. Eu queria tentar enxergar os operários. Eu queria tentar encerrar a história. O Rio Grande é filho da Rio. Encerrar a história que eu acabei não encerrando. Esses dois clubes aí, o Rio Grandense e o Clube Esportivo Centro Esportivo Operário, a primeira partida que o Centro Esportivo Operário fez foi contra o Rio Grandense. Então, um time operário contra um time negro. Esses dois times pleitearam entrar na Liga de Futebol Porto-Alegrense. E não só o Rio Grandense, mas o Operário também foi negado. Por quê? Por conta de preconceito de classe e de raça. Muita gente diz, é culpa do presidente do Inter. Foi culpa da Liga. A Liga era elitista, era um clube de elite. E eram times que impediam os times populares de jogar, porque tu tinha que pagar uma joia muito alta, que é a entrada, e tu tinha que ter um campo bem organizado. O Operário treinava na Redenção. Tinha um campo que era ali na esquina. E tinha um campo de treino no Bonfim, sabe? Mas eram campos precários. E aí é óbvio que não tinha O primeiro time de futebol que teve em Porto Alegre foi o Rio Grande B. Era o Rio Grande de Rio Grande e o Rio Grande B. Quando o Grêmio veio jogar depois de muito tempo com o Rio Grande B aqui na Redenção, resolveu-se então dar o nome do Rio Grande B de Grêmio. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grupo D. Grêmio quer dizer grupo. Grupo de futebol. Vamos adiante. Eu acho que está excelente a levantou muita pista. Apesar de ele dizer que o Rio Grande é filho dos trabalhadores argentinos. A gente falou muito em Rio Grande. O Rio Grande tem dois portais de entrada. Então, 1737 é a fundação do Rio Grande. E outro, que é por terra, que é através de Torres. Torres era o portal da entrada de todos os que desciam em busca de colônia, que era o caminho que depois se transformou no caminho das tropas. Daí a importância, inclusive... E de Torres vieram até Morro Santana. Do Cristóvão Pereira de Abreu, que é considerado pelo Moisés Velhinho o inventor do Rio Grande, né? Que abriu o caminho dos conventos, né? Depois abriu o caminho de Viamão e se consolidou. Mas é importante a gente lembrar, a gente sempre fala em humanismo, né, em história, o Rio Grande é um ponto fundamental para a reconstituição histórica do Rio Grande do Sul. E Torres, por que pareça também. Não obstante, houve uma certa reconcentração de atenções sobre Porto Alegre, e a gente às vezes esquece esse processo, que foi um processo histórico importante, né? Porto Alegre acontece quase que por um acidente de percurso, que foi do fundador de Porto Alegre, né? O Sepúlveda, que sem querer até postou aqui, né, das margens do Guaíba, e criou em 1772, né? Criou a freguesia. Mas eu acho que foi bom. De qualquer maneira, tendo em vista até o horário, eu ia propor que a gente desse um pouco a palavra aqui para o pai, para o Benedito, para tratarmos da outra apresentação do livro que expressa aqui o seminário sobre desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vamos lá, pai. Bem, eu fico aqui ouvindo vocês e pensando nas coisas que eu gostaria de dizer. Eu acho importante deixar claro que a Câmara dos Vereadores não tem mais o poder de abolir a escravidão, nem de criar de novo, tá? Porque do jeito que está... Apesar do esforço que estão tendo aqui em Porto Alegre para escravizar principalmente o serviço público. A terceirização em Porto Alegre é uma reescravização, e Porto Alegre está sendo ponta nesse processo. Vamos lá, pai. Sim. Mas, enfim, a ideia do seminário, na verdade, que nós fizemos no ano passado, em julho, que gerou o livro agora, partiu daqui, né? Dessa dupla aqui, o Tim e do Benedito. Aí,
chamaram para fazer parte, né? E eu disse, olha, pessoal, a gente podia fazer uma coisa bem grande e fazer uma recuperação da história das políticas de desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. Porque houve muita coisa boa, coisa que perdurou, como os polos de modernização tecnológica, como os Coredes, mas outras tantas se foram. E, de qualquer maneira, as desigualdades regionais estão se aprofundando no Rio Grande do Sul, apesar de todas as políticas. Então, vamos aproveitar que as pessoas que montaram esses projetos ainda estão por aí e vamos chamar todos para falarem para nós e debaterem entre si, né? E ter essa memória de quem vivenciou, quem teve essa experiência e qual é a leitura que eles fazem. Deu certo, não deu certo, e por que não deu certo, né? Então, assim, nós montamos um seminário que você tinha desde figuras como, por exemplo, o João de Azambuja Roda, não que ele seja o mais velho da turma, o curso é o nosso decano, mas é porque ele estava no governo Jair, no Amaral de Souza, e no Jair Soares como presidente da Fundação de Economia e Estatística. E ele realmente é um grande economista e montou uma equipe com Eugênio Lagemann, com Mário Zimmermann, e que fizeram uma análise da estrutura fiscal do Rio Grande do Sul dentro da terra. Aí você lê o livro que foi lançado em 1985 e morre de rir, ou de chorar, tanto faz, entendeu? Bebe um pouco, que aí tu vai rir um pouco mais, senão tu vai só chorar. Tá? Porque está ali escrito tudo o que veio acontecer depois. Se não enfrentarmos esse problema fiscal, nós vamos ter isso. Está ali! Mas ninguém fez nada, absolutamente nada. Certo? Aí tu pega também o Apulso, que foi do governo Simon, a Maria Alice Org, que foi secretária de desenvolvimento adjunta do governo Polares, pega o Coelho, que é o Coelho, João Gilberto Coelho. Sim, João não me lembro o nome do Lucas Coelho. Lucas Coelho. Lucas Coelho, que foi o vice do Polares e que foi um dos estruturadores, né, dos Coreia. E vamos trazendo esse fio. As falas, por exemplo, do Apulso, se ele fosse secretário de planejamento, é uma coisa assim. Eu não acredito mais em planejamento. De certa maneira, também o João Carlos Torres, que foi planejamento do Brito e do Rigor, a fala dele é uma descrença com relação ao planejamento, né? Então, sim, desculpa, né? Eu falo com as mãos e bato na mesa ao mesmo tempo. Tá? Então, eu acho que a coisa mais importante desse seminário foi o resgate dessa memória. Mas, ao mesmo tempo, também, nós trouxemos trazer algumas pessoas que estão pensando o futuro. Então, por exemplo, na mesa em que estava o Apulso e o João Carlos, falando que o planejamento para eles tinha sido uma desilusão, que não funcionava, a gente chamou Antônio Carlos Galvão, que é um economista doutor pela Unicamp, que mais entende de planejamento hoje. É uma elegância ímpar, inclusive ele vai participar do debate na rede na próxima sexta-feira. Tá? E ele trazendo os elementos, quais são os problemas maiores do planejamento hoje. Olha, fazer planejamento da ditadura era fácil. Obedeça-se. Hoje tu tem que dialogar com 200 mil agentes da sociedade civil. E é uma crise fiscal muito grande. Então, ele apontando onde é que estavam os entraves e como é que se poderia fazer. No dia seguinte, está todo mundo, a Secretaria de Planejamento, pedindo as lâminas do Antônio Carlos Galvão, né? Para chorar. Pede para ele quem que precisa. Porque tem gente que está... tem gente que já deu errado, eu não acredito em mais nada. Mas tem gente que está pensando, como é que a gente pode fazer para enfrentar a realidade atual? Percebe? E colocamos esse pessoal em diálogo. Então, eu acho que é uma experiência que está gratuito, montamos um e-book gratuito. Quem não quiser baixar, é porque é aquela coisa da ignorância mesmo, entendeu? Tem coisas que são para serem ocultadas por interesses políticos. Tem coisa que é simplesmente ignorância, né? Como eu, por exemplo, dava aula em Uberlândia uma época, e os meus filhos pediram que eu fosse na escola deles, porque a professora queria falar sobre a importância do Partenon literário, anti-escravista, negro, de Porto Alegre. Eu digo, mas eu nunca vi que isso, eu nem sabia que isso existia, entendeu? Então, meus filhos estão tendo aula sobre Porto Alegre, e eu fiquei pura. O Partenon negro e feminista. Porque o discurso da Luciana de Abreu, na posse dela, no Partenon literário, é comovente e de uma atualidade incrível. É impressionante. Isso aconteceu em Porto Alegre, pessoal. Tem pertinho daqui. Foi lá também que eu descobri que, na verdade, o nosso bairro deveria ser Partenon, porque assim que se fala em grego. Mas o Partenon! O Partenon!
foi uma experiência absolutamente ímpar, né? O primeiro a falar, na verdade, foi aqui o senhor Paulo Tino, que começou lá pela Guerra dos Farrapos, entendeu? E foi trazendo o fio, tá certo? Não, eu só queria complementar isso seguinte. O Papa deu muita ênfase, não que ele não tenha falado do futuro, mas ele deu muita ênfase no resgate histórico, né, do planejamento, né, no Rio Grande do Sul. Mas o livro também aponta para o futuro, né? Ele também é um resgate histórico daquela perspectiva que nós temos que resgatar, né, a história para entender o presente e para pensar o futuro. Né? E eu, né, que sem falsa modéstia, porque o Paiva até já disse, né, que o Tim e eu seríamos os iniciadores da ideia, os precursores. Na verdade, o precursor é o Tim, né? Porque nós começamos a fazer essa série de seminários em 2020, quando Antes estava começando na casa agora. não. Sim. Não, ainda em 2016, 2017. Sim, não, mas eu digo, nós fizemos uma coisa pública, um seminário mesmo, no sindicato dos bancários, né? No momento ali em que o governador do Estado, né, extinguiu as fundações todas. Né? E quase extinguiu o Rio Grande do Sul. Mas parece que era o seu projeto. Não dá ideia, Tio. Não dá ideia. Não, tá certo? Aqui a briga é pelo café. Pois é. E aí a gente achou que precisava, naquele momento, começar a retomar, né, uma reflexão sobre o Rio Grande do Sul e sobre o planejamento no Rio Grande do Sul, porque aquilo era uma barbaridade que estava acontecendo, né, e a gente tentou mobilizar segmentos da sociedade civil ali numa resistência e que apontava, né, já com a preocupação de que a gente apontasse alternativas. Tá? Depois nós fizemos um outro seminário, 2 anos depois, junto com a FAMURS, né, onde a gente tentava reunir, então, no qual a gente tentava reunir representantes dos diversos CONEDs, né, de regiões do Estado, para pensar isso. E essa versão, que eu acho que é a mais completa de todas, né, que foi, aí teve, na verdade, toda a concepção dela e a organização dela é do Paiva. Né? A gente fez, né, ele rende o tributo aí a mim e ao Tim, ou a Tim e a mim, porque, na verdade, através do meio, né, do Comitê de Defesa da Democracia e agora da rede, da Rede de Estação de Democracia, a gente pôde ter uma ancoragem aí, né, para promover isso, para fazer o trabalho. Mas ele não existiria sem as iniciativas, né, e a competência do Tim e do Paiva. Foi um seminário muito interessante, queria louvar a iniciativa que vocês tiveram de fazer. Acho muito importante, agora saindo do livro, depois vocês vão divulgar na rede e eu vou me comprometer de fazer uma ampla divulgação nas redes sociais que a gente tem contato. Ele já está disponível, tá, em PDF, né, no site da rede, www.rede.org.br, e você entra lá e está à disposição gratuitamente. Vamos fazer mais uma divulgação. Mas nós estamos nos encaminhando para o final desse programa, mas eu quero que o Frederico fale rapidamente do seu livro. Editado pela Sulina, né? Editado pela Sulina, ainda dá para ser encontrado por aí pelos sebos, dá para encontrar pelas livrarias. Em 2017, eu publiquei, por conta do centenário da Revolução Russa, eu publiquei a minha dissertação, que eu estudei o impacto da Revolução Russa no movimento operário do Rio Grande do Sul. O livro se chama O Horizonte Vermelho e o Impacto da Revolução Russa no movimento operário do Rio Grande do Sul. E ali eu procurei mostrar que foi fundamental esse impacto para a sequência das greves, da criação de organizações operárias, o surgimento do primeiro núcleo comunista em Porto Alegre, no 1918, Fabrício de Nequete, de núcleos comunistas no interior. Então, foi muito importante. Tem a greve de 17, que é um movimento, que é
a gente se lembra, tal, fala, historicamente importante. Mas depois da greve de 17 ocorreram grandes greves em 18, 19, e tem toda uma riqueza de reflexão sobre a ideia de revolução aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, eu recomendo aí, quem se interessar pelo tema, procurem aí o Horizonte Vermelho, que vocês vão encontrar. O Horizonte Vermelho, Frederico Duarte Bartz, que vocês vão encontrar. Um baita livro, pode dizer para vocês. E hoje nós temos, aqui, como já falei antes, do Terra, que é um sujeito que participou muito do movimento sindical. O Palmor, que eu quero depois se apresentar ele, que é nosso outro visitante, o Yuri. O Palmor é do Sindicato dos Vigilantes. Tem toda uma tradição no sindicato também importante, uma categoria vigilante, não é tão antiga como outras, mas é importante também para nós resgatar um pouco essas histórias aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ele vai estar sendo repetido, gravado no YouTube, todas as nossas redes sociais. A gente dá conta disso, além da Cultural FM. Então, nós estamos concluindo aqui, porque também aos sábados, uma vez por mês, a gente faz essa gravação aqui com alguns escritores, personalidades nossas. E nós temos a Feira do Livro. Estamos hoje, dia 22 de julho, na 10ª edição, aqui no Chalé da Praça Aqui. E esse ano a Feira do Livro também promete ser uma feira bastante ampliada. Vai haver atividades fora da Praça da Alfândega, ela vai se manter na Praça da Alfândega como sempre. Estamos planejando coisas aqui, no mercado público, em escolas, vários movimentos aí. Inclusive, esse grupo que participa aqui, no dia 30 de outubro, vai estar no Memorial do Estado do Rio Grande do Sul, às 14 horas, fazendo uma grande mesa redonda, debatendo a literatura. Eu vou aproveitar aqui o Tim, posso? O Tim está aqui, achou um livro do Sérgio Jockman, é outro que nós temos que resgatar, um grande cronista, um grande jornalista nosso, e eu vou escrever também as minhas pequenas crônicas na Rede Estação Democrática. Toda segunda-feira eu estou lá, eu acho que é o texto mais curto, todos é sempre o meu, mas eu pego assim a essência de alguém que foi esquecido, apagado, não lembrado, para que a gente volte a trabalhar. Eu escrevi agora também esse artigo sobre o João Batista Marçal. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui, ao nosso Frederico. Nós vamos divulgar também as caminhadas, para que vocês possam participar dessas caminhadas, seja do Frederico, seja do Marco, de outras pessoas. E, Tim, para as tuas considerações finais, tu é o nosso comandante de chefe. Ora, pois, né? Mas eu queria apenas lembrar que os cronoletes estão lá, que são textos curtos, e com a disposição da Beth também, se ela quiser pegar, ou peguei um cronolete lá, fazer referência, é uma alegria e uma maneira de divulgar também esse cronoletes POA 250.1, não é? Então, fica aí para todo mundo que queira conhecer um pouco mais da e a novidade do cronolete, a última. É uma loja virtual. Onde esses livros aqui, os livros aqui que vocês querem vender, o Celito, junto com o filho dele, está coordenando isso. Nós, em breve, vamos ter vinil, livros e outras tantas coisas. Nós vamos ter uma loja virtual. Vamos entrar nesse novo mercado. Afinal de contas, a gente não se entrega para a inteligência artificial. Porque, como diz o Nikolai Chomsky, não é nem inteligência, nem artificial. Bom dia e até o próximo mês. Até mais.